Estamos de volta com o programa Ação Nacional e nós estamos falando hoje sobre a reforma da Previdência e eu converso aqui com o advogado Dr. Jorge Thanos, batendo um papo muito gostoso a respeito disso. Thanos, o seguinte, nós estávamos falando sobre o benefício da prestação, né, continuada no bloco anterior e tudo mais. Só que nesse bloco aqui eu quero falar um pouquinho sobre a questão quando a gente parte para os militares e também para os servidores públicos, né? Qual a diferença existe entre eles e também a sociedade em geral. Então, para falar sobre isso daí, a gente vai acompanhar agora um VT a respeito da proposta da Previdência para os militares. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente entregar a proposta de reforma da Previdência dos militares. Também vieram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo. Eles se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Sem uma estrutura previdenciária equilibrada de todos os poderes, o Brasil não tem condições de voltar a crescer, de voltar a gerar renda, emprego e principalmente a que o Estado brasileiro volte a gerar serviços de qualidade. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós sentimos que estamos fazendo uma correção, não só do lado da Previdência, mas também do lado de reduzir privilégios, que, no caso, estavam a favor de servidores civis e contra os servidores militares. A proposta do governo Bolsonaro tem dois aspectos. Por um lado, aumenta o tempo de serviço e o valor das contribuições. Por outro, há uma reestruturação da carreira, ou seja, integrantes das Forças Armadas receberão aumentos. Entre perdas e ganhos, o saldo final é esse aí, 10 bilhões de reais. O Congresso é soberano, tem legitimidade para se debruçar sobre o tema, mas eu não tenho dúvida de que o projeto que está sendo apresentado é o projeto que representa a média do sentimento do governo e também respeitando a especificidade da carreira, exemplo do que estamos fazendo com outras categorias. Com a proposta apresentada, agora começa o debate político. Nós reconhecemos que as condições dos militares são condições especiais. É verdade que são condições diferentes, mas é preciso ver se a maneira como a proposta foi construída é compatível, é proporcional, é razoável com a distância que há na vida de militares e civis. A proposta não pode ser seletiva. Temos que dar o mesmo tratamento aos civis e aos militares, sob pena de contaminar o ambiente. Não dá. Fiquei preocupado quando se fala em reestruturação de carreira. Será que era o momento adequado para se tratar disso? Afinal de contas, tem uma série de carreiras também que pleiteiam a mesma coisa. Em princípio, se as Forças Armadas concordam com o projeto, ele deverá passar com extrema tranquilidade. Do ponto de vista que eu represento, que são os militares estaduais, se for seguir as mesmas regras, nós teremos algumas divergências com o governo. E a principal delas é a extensão de mais 5 anos, pulando de 30 para 35 anos de contribuição. Deputados cobravam uma proposta para os militares antes de começar os debates sobre a reforma da Previdência. Ou seja, agora deve ter início essa discussão. O nome do relator, lá na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro passo desse processo deve ser anunciado ainda nessa semana. Bom, tá aí. Pontos polêmicos da reforma é esta aposentadoria dos militares, né? Dos militares. O governo garantiu que eles vão entrar nas novas regras. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, Thanos. Bom, eu acho que vamos reconhecer o que já foi dito aqui, né? Os militares, durante algumas décadas, tiveram seus valores, o seu soldo achatado, isso é mais do que evidente. E eu concordo com o deputado que se posicionou da seguinte forma: será que esse era o momento para se trabalhar reajustes? Claro que nós não podemos admitir que um general ganhe pelo menos o dobro de quem, nada em demérito de ninguém, de quem serve o café no Senado, né? Quem serve hoje um garçom do Senado ganha cerca de metade do que ganha um general. Então, nós temos que corrigir essas deficiências. É a oportunidade. Então, o governo
apresentou a reforma militar de uma forma meio obscura, no meu ponto de vista, porque ela embute os reajustes salariais e aquela ideia inicial, que era uma grande economia, sacrifício de todos, virou aí um sacrifício de 10 bilhões de reais. Se eu não estiver enganado, foram esses os números apresentados. Então, não era oportuno isso. Né? Vamos repensar as Forças Armadas brasileiras. Eu acho que há necessidade de se repensar o quadro funcional, se vão aumentar sargentos temporários, outras funções temporárias, isso é importante, mas embutiram um reajuste salarial. E isso eu acho que ofende o princípio da reforma previdenciária. Mas, hoje, eles estão na moda, os militares estão na moda, o Jair Bolsonaro tem esta ligação íntima sempre com os direitos dos militares. Acho justa a reivindicação, mas inoportuna. Sim. Nesse caso aí, todos os brasileiros vão ser afetados pela reforma? Olha, a grande parte dos brasileiros vai continuar na linha que sempre esteve. Em alguns aspectos vão piorar, principalmente aqueles que têm o benefício de prestação continuada, porque os valores foram reduzidos significativamente. Eu acho que, se esse projeto vier a ser aprovado, os mais pobres vão continuar pobres e o regime geral vai continuar deficitário. E mais ainda, se não houver melhoria econômica, se bem que o superministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que nós vamos ter isso para melhorar a economia, coisa que eu não consigo vislumbrar, né? Eu não sei como é que a gente faz essa economia toda, que é para daqui a 10 anos, se o mercado precisa melhorar já. Agora. A indústria precisa produzir já. Os empregos precisam ser gerados já. E isso aí, dizem que vai ser aprovado esse ano, é possível que seja. Eu conversei com o doutor Vladimir Menezes, que é o top, o Novaes, que ele é o top desses estudos já há décadas, desde os anos 70 ele estuda a Previdência. Ele gostou do projeto, ele achou um projeto viável. Mas por quê? Porque imagine você, Júnior, um deputado, não esses que estão aí, esses vão ser aposentados com as regras atuais, mas um deputado sair com a sua aposentadoria do Senado ou da Câmara Federal, um parlamentar com R$ 5.800 por mês. Hein? Né? Lembre-se que nós tivemos aí o pedido de aposentadoria recente, foi noticiado pela mídia do senador, puxa vida, esqueci o nome desses dois que não foram reeleitos agora, né? Que era do PMDB também. Vários senadores, vamos colocar assim, já requereram a sua aposentadoria de 30 e tantos mil reais, né? Ele, se for vivenciar essa experiência com as mudanças das regras, ele vai sair de lá com 5.800, aí eu seria um dos professores de direito previdenciário mais felizes do mundo, porque eu falaria, olha, veja como o sistema é igualitário, veja como há equidade, quem recolheu o máximo no regime geral consegue receber R$ 5.800. E aqui no poder público, quem recebeu e recolheu o máximo também aposenta com R$ 5.800. Olha como o mundo ficou democrático, né? Solidário. Bom, um pouco... Vamos assistir isso aí? Bom, estou achando um pouco utópico. Não, isso é impossível acontecer, João. Vai ser impossível, eles vão espernear essa reforma. Não vai. Porque se você passa. pensar um pouco, a CLT hoje já permite, perdão, eu me expressei de maneira equivocada. As contratações de servidores públicos já acontecem no município, já acontece e vai ser a grande regra. Você já pode contratar o servidor sem colocá-lo na faixa do estatutário. Então, aquele que tem estabilidade, aquele que tem... eu não posso mexer no salário, irredutibilidade dos vencimentos, né? Tem as garantias estatutárias. Mas, nos municípios, vocês que estão aí nos assistindo sabem, eu posso fazer o concurso público e contratar na forma da CLT. É o servidor seletista, isso já existe hoje. Então, esse aqui, ele vai receber o valor total quando aposentar, porque ele é estatutário. Sim. Aquilo que ele ganha mensalmente. O seletista
vai receber o que dita o regime geral da Previdência. Ah, mas aí dizem, mas também é diferente as alíquotas. Agora o governo quer 14% para todo mundo. Se bem que tem escalas, né? Isso foi interessante, uma mudança interessante por faixas de vencimento. Quem ganhar menos, recolhe menos no projeto de lei. Mas hoje você tem essa bagunça. E esse servidor aqui, ele vai ter o fundo de garantia. As reclamações desse servidor concursado, seletista, são feitas na Justiça do Trabalho. As reclamações deste estatutário na Justiça Comum. Eu já tenho 2 categorias de servidores hoje. Um protegido pelo Estatuto e o outro que vai por analogia, vai por equidade, não vai pelos direitos do seletista, porque ele acaba tendo estabilidade. E a estabilidade não é uma das características do direito do trabalho. Por isso é que eu tenho fundo de garantia. Eu posso, por exemplo, ser um funcionário público, né? Temos uma regra de aposentadoria, e eu posso também ter uma empresa ou também fazer uma contribuição particular. Isso pode acontecer. Se eu me aposento nos dois, como é que fica essa atual situação? Modifica, não modifica? Eu recebo dos dois de forma integral? Veja, tem que tomar cuidado com isso, porque, na verdade, há empresas de capital misto onde há um fundo. Existe fundo que é gerido pelos próprios trabalhadores. A Petrobras, por exemplo, tem um fundo desse. Não é? Sim, prefeituras têm fundo. Prefeitura tem fundo. Governo do Estado. Então, você vê aqui na nossa região, uma cidade grande como Campinas, uma cidade grande para o país, né? Existe lá um fundo dos servidores. As prefeituras, e aconteceu em Campinas, né? A prefeitura fala, olha, nós temos quanto aí em dinheiro no fundo? Dos servidores, eu vou usar. E via decisão judicial, conseguiu morder o fundo. Morder é tirar o dinheiro. Sim. Isso, evidentemente, houve o recurso e o Tribunal de Justiça, segundo grau, cassou essa possibilidade. Então, via liminar, uma prefeitura do tamanho, por exemplo, de Campinas, isso aconteceu em vários lugares, mas em Campinas foi notório, foi o ano passado, usava-se parte do fundo da aposentadoria dos servidores. Então, veja, que falta de pudor é essa? Por isso que é temerário acreditar que uma reforma está prevista para o futuro e é a salvação da pátria. Eu não acredito em salvação da pátria. Eu acredito em trabalho racional, trabalho meticuloso e econômico. Não adianta fazer essa reforma, ela vai ser aprovada de qualquer jeito, há um clamor popular, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas vamos lá, vamos apoiar a reforma, mas ela não pode ser apoiada em detrimento, recebeu apoio em detrimento da gastança pública, como vem acontecendo. E gastança pública diz respeito à quantidade de pessoas contratadas por cada deputado, por cada senador, as verbas. Tem senador lá que hoje gasta mais de 100 mil reais com correio, na época da digitalização das redes sociais. Então nós temos que passar um pente fino e saber onde vai cada tostão que é coletado pelos impostos. E aí sim eu passo a acreditar que a reforma vai acontecer de forma benéfica. Tenho que lembrar também, meu caro Júnior Guarda, que é o seguinte, qual é o rombo previdenciário hoje? Quantas organizações criminosas levam milhões da Previdência a cada período de mês, 2 meses? Cada fraude previdenciária que nós encontramos por aí, que são noticiadas, fala em 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões. As Georginas da vida, elas estão encalacradas num fundo bilionário que não tem dono, trilionário. O Fundo Previdenciário Brasileiro não tem cara. Se tivesse, deveria ter a cara de um povo miserável, desabastecido e esquecido. Então, bom, só completando o que você está falando, eu tive a oportunidade de conversar com um ex-deputado federal. Para vocês terem uma ideia, gente, cada deputado tem o direito a ter 22 assessores. Demais, hein? Cada deputado.
né? E nós estamos falando aí nós temos quanto? 500 deputados? 513 deputados. 513 deputados. Nós estamos falando de mais de 10 mil pessoas. Vezes 22. Lá só nos gabinetes. Só de assessores. Não é aquele staff da Câmara, hein? Estamos falando de mais de 11 mil pessoas. Indicadas. Indicadas, assim, é muita gente. É muita gente. É muito gasto para o governo poder segurar a onda, né, e tocar o barco, né? Tem empresário hoje com microempresário, que o cara trabalha para burro, né? Consegue contratar uma pessoa ou outra. O microempreendedor individual, né? E consegue sobreviver. Será que um senador, um deputado não consegue viver com um staff menor? Sim, com certeza. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já.